Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. Isto tem que ser claro. Jornal 2 convidou esta noite Dom Duarte de Bragança. Boa noite, Dom Duarte. Foi um antepassado do senhor que assinou este tratado com os representantes do povo de Cabinda. De alguma forma o senhor hoje sente-se responsável por Simulambuco? Eu sinto-me, como me sinto responsável por Timor e por o que aconteceu aos outros territórios que estavam connosco antes de 1975. Só que no caso de Cabinda, são os próprios Cabindas, o próprio povo, que quando me encontra lá ou em qualquer sítio, me vem falar no assunto e vem dizer: o senhor é o representante do rei que assinou connosco o tratado. O mesmo diziam e ainda dizem os timorenses também. Portanto, de facto, é um assunto muito parecido com o de Timor. Foi um ato precipitado da descolonização, no qual não se tomou em consideração a vontade do povo quando se abandonou o território. Não é aqui em Angola alguém com fundamentos que possa justificar nacional e internacionalmente que Cabinda é Angola. De perto ou de longe, por causa do petróleo, o que faz de Cabinda um caso é o petróleo. Nós sabemos que a grande percentagem de petróleo exportado por Angola vem de Cabinda. No entanto, o povo de Cabinda, que é onde vão buscar o petróleo, vive pior que em qualquer outra província. E mesmo do ponto de vista mental, físico, linguístico, os Cabindas são diferentes dos angolanos. Há muitas opiniões sobre o significado jurídico no plano do direito internacional do valor real deste tratado de Simulambuco. Em seu entender, tratou-se de facto de um tratado de direito internacional que estabelecia um protetorado relativamente ao enclave de Cabinda? Eu tenho ouvido muitos comentadores, juristas, dizer que não. Nomeadamente pessoas ligadas ou a interesses angolanos ou a interesses norte-americanos, por outras razões. Mas um tratado que serviu para Portugal justificar a sua presença em Cabinda perante a comunidade internacional da época, na Conferência de Berlim, obviamente passou a ser um tratado de direito internacional. E dizer que Cabinda não é um Estado soberano não faz sentido, porque eles mandavam neles, ninguém mandava neles. E todos os países estrangeiros que se queriam estabelecer lá pediam licença aos líderes cabindas. Eu digo, muitos dizem não se pode admitir a ideia da independência de Cabinda. Não, estamos a partir já com preconceitos. O que é que eles querem? O problema de Cabinda durou tanto tempo como o de Angola. Eu conheço os ITA desde 1961. Portanto, desde 61 até agora, eles estão lá como uma entidade, opinião própria, ideias próprias. Então temos que falar com eles. E depois, é melhor não fazermos a guerra do petróleo. Sinceramente, não. Político e que também carece de solução política. Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. Isto tem que ser claro. As próprias Nações Unidas haviam produzido uma resolução em 1960 e que reconhecia Cabinda como território em 1960. E Cabinda é um território. E Cabinda tem, ou os Cabindas têm a infelicidade de terem petróleo. O que é complicado, não é? O governo português do então assinaram acordo com Cabinda, o chamado acordo, já houve mais outros acordos, mas o acordo mais forte é o acordo do Simulambuco. O que é isso, Simulambuco? Portugal e Cabinda, a história começa aqui. Ficou escrita e erguida há mais de um século em Simulambuco, a terra que deu nome a um tratado que fez de Portugal um país com deveres de proteção sobre Cabinda.
Um tratado que passou ao papel a 1 de fevereiro de 1885 perante os governadores locais e um representante do reino português. Um tratado reconhecido por Dom Luís 5 meses depois. Simulambuco é o documento que os independentistas cabindas invocam agora para justificar a legalidade das suas reivindicações ao governo português. Defesa do território, comando da diplomacia, respeito pelas normas locais eram princípios bem assentes no Tratado de 1885. Nessa altura, Portugal comprometia-se a confirmar todos os chefes reconhecidos pelos povos cabindas, segundo as suas leis e usos, prometendo-lhes auxílio e proteção, sem pôr em causa o direito das terras que lhes pertenciam. Portugal impunha-se assim a respeitar e fazer respeitar os usos e costumes do país. Mas relação de protetorado significa também que o país protetor zela pela defesa do protegido. E Simulambuco não o esqueceu. Com este tratado, o reinado de Dom Luís obrigava-se a manter a integridade dos territórios colocados sob o seu protetorado. De tal forma, a relação era para manter que ficava ainda expressa a cedência de porções de terreno às autoridades portuguesas, a fim de nelas edificar estabelecimentos militares, administrativos ou particulares. Por último, a diplomacia. Os príncipes e chefes indígenas obrigavam-se a não fazer tratados nem ceder terrenos aos representantes de nações estrangeiras quando estas cedências fossem oficiais. Em 1885, durante a Conferência de Berlim, Portugal chegou a valer-se deste vínculo para, perante a França, Bélgica e Reino Unido, todos interessados no território, afirmar o direito à cabinda. E a verdade é que só em meados do século XX, em 1956, é que a própria Constituição portuguesa passou a encarar o enclave como um distrito angolano. Até aí reconhecia-lhe autonomia. Também a própria ONU teve de esperar até 1975 para acabar com a distinção entre Cabinda e Angola. Fê-lo durante as negociações de Alvor, quando, por vontade da UNITA, MPLA, FNLA, Portugal reconhecia definitivamente a anexação de Cabinda ao território angolano. Nesse momento histórico não esteve presente nenhum membro da FLEC, mais um episódio que os independentistas cabindas dizem não perceber. Esse acordo visava apenas proteger, por isso que proteger o território, o Estado cabinda da ocupação belga na altura. Então houve acordo entre os soberanos cabinda, porque aí havia muitos chefes tradicionais. Nesse caso estaríamos a falar da FLEC? Não é FLEC. FLEC surge já hoje como um movimento para a libertação de Cabinda da colonização angolana. Então o governo português colonial assina o acordo de proteção com os líderes de Cabinda. Este acordo apenas foi um acordo político. As próprias Nações Unidas reconhecia e reconhece até hoje Cabinda como território, como um Estado soberano. E não como uma província de Angola. E nunca será. Apenas Cabinda foi anexada pelo governo angolano a partir dos acordos de quê? De Alvor, no quadro da derrocada do regime Salazar em 1974. Esse tratado nunca foi unilateralmente finito por nenhuma das partes? Não, nunca foi denunciado nem por Angola, nem pelos cabindas, nem por Portugal, nem pelos cabindas. Claro que eu compreendo a posição de Angola. Angola considera que conquistou ali um território muito rico e agora tem muita dificuldade em dizer, olha, desculpe, enganámos-nos, vamos-nos embora. Poderia fazer, no meu entender, um referendo, como fizeram os indonésios. Seria a solução mais justa e correta. Mas se isso não for possível, então, pelo menos, que dê um governo autónomo, a Cabinda, uma região autónoma, ou um Estado confederado, ou um Estado federado, dê um estatuto que permita aos cabindas governarem-se a si próprios, manterem a sua cultura, a sua tradição, e terem uma pequena parte que seja dos recursos petrolíferos de Cabinda. Eu digo, muitos dizem não se pode admitir a ideia da independência de Cabinda. Não, estamos a partir já com preconceitos. O que é que eles querem? O problema de Cabinda durou tanto tempo como o de Angola. Eu conheço o Zita desde 1961. Portanto, desde 61 até agora, eles estão lá como uma entidade, opinião própria, ideias próprias. Então temos que falar com eles. E depois
é melhor não fazermos a guerra do derrube petróleo. do regime Sinceramente, Salazar pelos próprios portugueses acelerou as independências das colônias portuguesas. Então, daí os três movimentos, e em conluio já com o próprio governo português, anexam Cabinda como província. Essa derrocada do regime Salazar acelerou as independências das colônias. Não é porque nós fomos ganhamos independência devido à guerrilha que estávamos a desenvolver em todas as colônias. Não, graças ao derrubo do graças ao regime Salazar. Certo. Okay. As lutas apenas influenciaram, mas a aceleração das independências nas colônias foi graças ao derrube do regime Salazar. Então, o que aconteceu? Por razões econômicas, os três movimentos, e porque lá não estava nenhum movimento de Cabinda, então anexaram Cabinda como província de Angola. No Acordo do Alvor diz Cabinda é parte integrante de quê? De Angola. Se Cabinda não fosse um Estado independente, eles não podiam meter no Acordo do Alvor que Cabinda é parte integrante. Se assim fosse, podiam fazer com todas as províncias, dizer província X, não sei, Malange, Luanda, são partes integrantes da Angola. Não. Isto fizeram só com Cabinda. Por quê? Os três movimentos sabem que Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. O que quer dizer que Angola está a colonizar o quê? Cabinda. E por isso, eu considero um bocadinho estranho se nós lutamos contra o colono para se libertarmos, nós lutamos pela nossa autodeterminação, é ridículo nós continuarmos a colonizar o outro povo. Cabinda precisa de independência. Cabinda não é e nunca foi. Antes do 25 de Abril, eu defendia, como ainda hoje defendo, que Cabinda não faz parte de Angola. Acordo que chamou protetorado. Então, dali que Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. O que o governo angolano deve fazer, de maneira que nós, os portugueses, nos consideram a independência mal concedida, não é isso? Porque depois ele tinha que apoiar o MPLA, conforme foi apoiado, mas o governo, o Estado angolano, através do MPLA, tem que ter coragem de dar a independência aqui, a Cabinda. A criticidade intelectual está na base da situação histórica contemporânea de Angola? Falamos aqui de cumplicidade intelectual. Vejamos, nós falamos de Cabinda e da Lunda, que Cabinda foi anexada pelos três movimentos no quadro dos Acordos de Alvor em 1975. E este é que é o ponto de partida sobre a cumplicidade da intelectualidade em Angola, ok? A qualidade dos intelectuais, a qualidade do homem inteligente em Angola. Isso podemos fazer análise a partir mesmo de 1975. O problema grave de Cabinda, o que é que a UNITA defenderia para a solução de Cabinda? Em 1992, quando vi pela última vez naquela fase o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, perguntei, porque eu sabia que havia movimentações no sentido de se entender o problema, de se procurar encontrar uma solução. Dizia-me o Presidente da República que tinha em vista uma solução. Agora que nos encontramos, o me perguntei, decorridos tantos anos, ainda eu não via despontar no horizonte alguma dessas soluções. Eu acho que o governo devia discutir com todos os movimentos de Cabinda, todos. Se venham todos de uma vez, se venham numa frente, isto é uma prerrogativa dos Cabindas. Mas que devia se discutir com todos. Não se encontrar nenhuma solução viável com uma das fações, não é possível. Feito isto, iríamos compreender efetivamente o que é que eles querem. É preciso sermos honestos. Se nós desejamos que as pessoas sejam honestas
para conosco, sejamos também honestos para com os outros. E vejo que a solução de Cabinda não sairá só da Angola. Precisaremos, a um nível desejado, acordado, associarmos o Zaire, associarmos o Congo, associarmos o Gabão. Estão refugiados no Congo, estão refugiados no Zaire, estão refugiados no Gabão. Então, se nós tivéssemos uma solução que pudesse corresponder às ansiedades do povo de Cabinda, também fosse uma solução avalizada pelos países vizinhos, teríamos dito que conseguimos completamente a paz. Porque termos uma paz no continente, portanto em Angola, não termos uma paz em Cabinda, eu penso que nós não estamos a encontrar uma solução definitiva para os nossos problemas. Afasta a hipótese, por exemplo, de um referendo ao povo de Cabinda? Absolutamente, temos que consultar as populações. Só se forem consultadas as populações de Cabinda, através dos seus representantes, que deviam ter uma liberdade plena para fazer a sua campanha e dizerem, querem fazer como. A causa de Cabinda, do direito à autodeterminação deste enclave. Tu acreditas que essa causa ainda pode vir a ter sucesso? Acredito por uma razão simples que se aplica à Cabinda como se aplica à nossa vida de uma forma geral. Só é derrotado quem deixa de lutar. E eu não acredito que os Cabindas deixem de lutar e, portanto, eles vão ganhar essa causa. Quando é que não se sabe? Desde logo, porque ao nível do direito internacional, Cabinda tinha o estatuto, como sabes, de protetorado. No 25 de Abril foi anexada de uma forma um bocado atabalhoada a Angola e passou a constituir uma província de Angola. Fazendo lembrar Timor-Leste, que também foi anexado e passou a ser uma província indonésia e depois deu no que deu. E, portanto, eu continuo a achar que, de facto, Cabinda não é Angola e que, mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai vingar. Je suis José Marcos Mavungo, activiste des droits de l'homme au Cabinda. Je suis engagé dans cette lutte depuis 2003. Et le gouvernement angolais avait concentré ses troupes au niveau du Cabinda. Face aux atrocités qu'on a constatées, assassinats, prison arbitraire envers les populations, détention illégale, expoliation systématique des richesses du Cabinda, le manque de transparence dans la gestion des ressources du Cabinda. Oui, je me suis retrouvé en prison parce que j'ai dit la vérité. Ce qui nous fait plus souffrir, parce que Jean-Laurent qu'on a suggéré comme remplaçant, c'était militaire. Il a l'esprit militariste. Il a participé dans le pillage de l'Angola, dans le pillage du Cabinda. D'ailleurs, il avait même dit que accorder un port d'eau profonde au Cabinda, c'est donner l'indépendance. Alors quelqu'un qui dit ça publiquement, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Os Cabindas continuam em bem a reivindicar e, desde 1975, fazem-no com armas na mão, a independência do seu território. No intervalo dos tiros e antes disso, de uma forma pacífica, nomeadamente quando Portugal anunciou, em 1974, o direito à independência dos territórios que ocupava, a população de Cabinda reafirma que o seu caso nada tem a ver com Angola. E não tem. Em termos históricos, que Portugal parece teimar em esquecer, Cabinda estava sob a proteção colonial à luz do Tratado de Simulambuco, pelo que o direito público internacional lhe reconhece o direito à independência e nunca, como aconteceu, à integração coerciva em Angola. Relembre-se aos que não sabem e aos que sabem mas não querem saber que Cabinda e Angola passaram a esfera colonial portuguesa em circunstâncias muito diferentes, para além de serem mais as características étnicas, sociais, culturais, etc., que afastam cabindas e angolanos de que os unem. Portugal tratou Cabinda como um Estado em pé de igualdade, como antigamente tinha tratado também o Reino do Congo, como tratou
muitos Estados africanos, como tratou os reinos indianos, etc. Quer dizer, nós, não só nós tratávamos, nossos antepassados tratavam os povos do ultramar, de facto, como países irmãos, como irmãos dos reis de Portugal, como também davam títulos nobiliárquicos aos chefes tradicionais. Je pense que le grand problème, c'est de croire à la justice, de croire à l'élite, d'être cohérent. Si nous avons foi dans cette élite, dans cette idée que nous soutenons, même demain, on peut O voir. presidente da República efetuou uma visita à província de Cabinda, onde ele prometeu que o caso será resolvido. Uma dessas resoluções está na efetivação da construção da refinaria. Será que com este encontro, o que é que os cabinenses podem esperar? Não, o povo de Cabinda não pode admitir nem permitir, porque a liberdade, a autodeterminação não se negocia. Mesmo que custe sangue, mesmo que custe vida, mesmo em Cabinda resta só um cidadão, eles têm que continuar até que Cabinda torne independente. Por quê? Cabinda é um território soberano, é um Estado. Quantos anos que Angola lutou para conseguir a independência? Muitos anos, falamos aproximadamente de 500 anos. O povo de Cabinda vai continuar a lutar e tem que continuar a lutar para tornar independente. O que o governo do MPLA faz, aquilo é apenas tentar dominar o povo de Cabinda, alienar o povo de Cabinda. Mas a independência, a liberdade não se negocia. Okay. O povo de Cabinda merece a independência, merece a autodeterminação. A resolução das Nações Unidas de 1960 tem que ser efetivada. E é a única solução.